E aí, pessoal, bem-vindos. Euclides aqui da Amplice e estou trazendo aqui um conteúdo um pouco mais denso para vocês, referente ao que se avaliar antes de empreender, né? Lá no canal, no Instagram da Amplice, isso vai estar disponível no YouTube também, Amplice Oficial. E aí a gente vai discutir um pouquinho de alguns pontos, algumas dúvidas dos nossos seguidores referente aos aspirantes a empreendedores, o que seria interessante avaliar antes de abrir um negócio. São várias coisas, eu vou trazer aqui os 4 principais pontos que eu acredito que possam te ajudar, beleza? Então, como que eu consigo te ajudar, né? Eu acho que por ter passado pela área de comunicação, a área de marketing, a área de negócios, ter estudado muito isso, mas mais do que isso, há 14 anos colocando isso em prática. Eu acho que aí está um grande diferencial, porque a teoria por si só, ela é muito bonita, né? Ela é interessante, mas quando você aplica isso no dia a dia, é onde você encontra os caminhos, onde você mais erra do que acerta, e com esses erros, eles se tornam um aprendizado, e o aprendizado a gente consegue contribuir e ajudar outras pessoas, beleza? Indo para o primeiro ponto, e eu acho que é super fundamental, no Brasil existe principalmente uma questão social por trás do empreendedor, né? A gente percebe principalmente em momentos de crise, onde uma grande massa de profissionais acaba sendo desligado, e até mesmo a decepção com o tipo de contrato CLT, né? Enfim, no Brasil, acaba levando as pessoas à tentativa do empreendedorismo. E aí o mercado fica cheio de aspirantes a empreendedores ou empreendedores reais, mas os índices do Sebrae, enfim, da Endeavor, de uma série de pesquisas e de instituições trazem para a gente o índice altíssimo de empresas que não passam de 1 ano, de 2 anos, né? Então quase 70% acaba fechando as portas em 2 anos. Isso tem um motivo, e esse motivo, na sua maioria, não está no ambiente, não está no externo que a gente fala, né? Na maioria das vezes é por uma questão de gestão, é o próprio empreendedor que fecha a sua empresa, que quebra a sua empresa. Não é culpa do cliente, não é culpa do mundo, não é culpa do mercado, na maioria das vezes é culpa do gestor, do empreendedor. E isso acaba gerando aí uma necessidade, e até por isso que a Amplice surgiu, de ajudar e empoderar esses empreendedores, porque são necessárias algumas competências essenciais para isso, para você conseguir passar de 1 ano, 2 anos, e pelo contrário, não é só sobreviver, é ter uma empresa rentável. Alguns associam o empreendedor a justamente sobreviver. Não, é uma questão de sobrevivência. Cara, o empreendedor é você ter uma Ferrari na mão e usar ela numa pista de corrida, né? Não adianta isso num cunho de sobrevivência. Até inicialmente pode até acontecer, mas não deve ser esse o objetivo, tá? Né? O empreendedor deve ser mais do que isso, deve resolver uma dor, ajudar as pessoas, ter uma missão, ter um propósito. Negócios que têm uma missão muito relevante duram mais, tá bom? Mas, indo para esse contexto, então o que existe na minha percepção hoje? Sempre que eu trabalhei como empregado, né, de alguém, eu sempre tive um perfil intraempreendedor. O que é isso? O perfil intraempreendedor é aquele que tem as competências e os comportamentos do empreendedor dentro de uma organização que não necessariamente é a dele, né? Isso sem ser sócio, é mais você ter a visão do dono do negócio, a percepção, o sentimento do dono do negócio. Então, no Brasil, eu até brinco com os meus alunos, no Brasil você ser empreendedor é um sinal de quase insanidade. Por quê? É remar contra a maré, né? Você tem o governo, você tem uma série de desafios que, se você for analisar no questão de segurança, estabilidade, não correr risco, você não empreende. Por isso que tem muitos empreendedores mentais, eu brinco, né? Aquele que fica matutando uma ideia lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, e fala, olha a ideia que eu tive ano passado aí, ó. Fizeram, droga. Tudo bem, estava na sua cabeça, você não ia fazer. E tem essa decepção do CLT, né? Da pessoa empregada. Tem até uma historinha que eu já contei para os meus alunos, que é engraçada, que o dono de uma empresa chega
né, no estacionamento lá da sua empresa, e ele vê um rapaz com empilhando uma caixa, né, se aproxima dele, né, o funcionário dele fala, pô, que belo carro do senhor, né, essa caminhonete, né, você gostou? Gostei, né, e aí o dono da empresa fala, olha, se você se dedicar bastante aqui, se você realmente bater suas metas, enfim, se você se entregar bastante aqui dentro, ano que vem eu troco. O que isso significa? Significa que a regra do jogo está combinada, né? Você vale a sua hora. Então, esse modelo tradicional, não muito vinculado à meritocracia, né? Então, você trabalha, se entrega, e você não vai ver nenhum retorno financeiro, emocional disso, acaba criando esses colaboradores moita, que eu chamo, né? Que é aquele que você não sabe quem é quando você vai conversar para o aniversário, nunca é mandado embora, mas ele está lá 10, 15 anos na empresa e a gente não sabe por quê. Reclama todo dia que está lá, mas não sai também. Então, esse tipo de remuneração acaba gerando esse tipo de cultura. Existem hoje empresas já com participação como sócio, com bônus, com uma série de questões financeiras e emocionais, porque existem dois tipos de salário, né? O financeiro e o emocional. A pessoa ser escutada, ela participar de uma questão estratégica, ela ter a visão do todo, isso é um salário emocional, né? E o salário financeiro são os benefícios. Então, tem empresas hoje que pensam nesses dois lados, mas ainda eu acredito que seja uma minoria. A maioria ainda está naquela cultura de que você pode trabalhar em alta performance ou em baixa performance, você recebe igual. E aí o ser humano, o cérebro é preguiçoso, provavelmente ele vai jogando essa média para baixo. Então, não tem melhor ou pior, não tem o que eu indico, o que eu não indico. Depende muito de você, depende muito do que você faz. Então, assim, a vida do empreendedor, ela tem uma questão de sedução, né? Ela tem uma questão de, nossa, eu posso ganhar quanto eu puder, mas tem muito trabalho. Muito trabalho. E esse trabalho vai depender normalmente, exclusivamente de você, até você ter um time, até você ter uma equipe, tá? Então, assim, é desafio para os dois lados. E aí, sim, levantando esses 4 pontos que eu gostaria de passar, no Instagram tem algumas dicas rápidas, e aqui eu vou me aprofundar um pouco mais. Então, nesse primeiro slide, você vai ter que se certificar que existe uma ideia de negócio e que essa ideia resolva um problema. Porque o que é importante? É importante você entender que a ideia, por si só, não vai fazer milagre, uma excelente ideia não serve para nada, mas se colocada em prática, quem ela vai ajudar? Que problema ela vai resolver? Que dor ela vai resolver? Isso é muito importante. Então, tente entender se a sua ideia de negócio é apenas um copycat, que a gente chama, né? É você se inspirar no modelo de negócio já validado lá fora ou no Brasil e quer trazer para um segmento. Se é uma dor que você, empreendedor, sentiu como cliente e viu que não tem ninguém atendendo, pense nisso. Qual o problema eu vou resolver? A maioria das startups, acho que quase 40% das startups fecham por causa de não relevância no que ela faz. Por incrível que pareça. Né? Tenha-se uma ideia, monte um negócio e você vai ver que não existe uma relevância para aquilo. Tá? Então, busque isso, validação do problema versus a solução. Então, vai buscar dados. O Google hoje tem uma série de informações, IBGE, de geolocalização, enfim, de hábitos, de cultura. A questão de ser um pioneiro, eu coloquei aqui, é muito importante, porque algumas vezes você vai olhar assim e falar, cara, não tem ninguém fazendo isso. É uma grande oportunidade. Os pioneiros são os que levam flechada nas costas. Como assim? É mais difícil. Pensa num terreno com mato alto, né? O mato está batendo no peito. Você é o primeiro de uma linha de pessoas. Quem que vai derrubar esse matagal? É você. Então esteja preparado. É mais fácil algumas vezes você não ser o pioneiro. Algumas vezes ninguém entrou nesse mercado justamente porque ele é muito difícil, tá? Então nem sempre ser o pioneiro é o ideal, tá? Se existe alguém resolvendo essa dor, quais os erros desses possíveis concorrentes? E aí sim essa ideia de pegar um modelo validado e melhorar. Então, por exemplo, dificilmente nas minhas mentorias, na minha consultoria, a pessoa vem com uma ideia inédita. Pelo menos eu acredito que eu nunca vi.
E isso é normal, isso está tudo bem. Tá? Tem gente que fica tentando ter a ideia inédita, passa 10 anos, essa ideia não é mais válida. Não tem uma ideia inédita, tem alguns concorrentes, tá tudo bem. Entra no Reclame Aqui, vê aqui o que o público mais fala, né, de pontos de reclamação. Tenta entender, faz um cliente oculto, liga lá e tenta entender se o atendimento é bom ou não. Pega-se os principais pontos e gaps desse concorrente, coloque isso no seu plano e seja uma versão melhor do seu concorrente. O que acontece muito no Brasil é o cara pega e faz igual, com os mesmos erros ou até pior. Tá? Então, não faça isso. Pegue os erros, os gaps, olhe no Reclame Aqui, estude o seu concorrente e fala, cara, é isso, esse vai ser o meu diferencial. O maior gap do meu concorrente é o meu maior diferencial. E coloca isso no seu modelo de negócio. Ok? E aí o segundo ponto é muito importante, se você tem essa ideia, e todo mundo tem uma ideia algumas vezes, você tem que olhar para dentro agora. Quem estava olhando para fora agora olha para dentro. Por quê? Porque você tem que avaliar o seu perfil. Porque nem todo mundo tem o perfil para ser empreendedor a princípio, mas o sucesso é treinável, tá? Dá para você desenvolver, desde que você tenha consciência que existe um gap. Se você não tem consciência, não existe mudança. Então, em áreas técnicas, as principais que eu levanto é marketing, vendas, gestão de pessoas, a gestão do negócio em si e finanças. Parece que cabe menos aí de 6 linhas, mas cada item desse exige estudo, exige o empreendedor mergulhar. Mas Euclides, eu posso terceirizar marketing para alguém? Pode, algumas vezes até deve. Mas como que você vai avaliar se o cara fez um bom trabalho ou não? Como você vai avaliar se esse prestador de serviço fez um bom trabalho, se essa agência fez um bom trabalho, se você não entende nada de marketing? Esse é o ponto. Aqui você não precisa ser especialista em tudo, mas você precisa entender quais são os indicadores, como que você vai saber se teve sucesso ou não, como você vai saber se essa agência não está te iludindo com alguma estratégia que não faz sentido nenhum, como você vai saber isso se você, que é o gestor, é o decisor, é o responsável pela sua empresa, não é nenhum terceiro, você, dono da empresa, é responsável pelo sucesso, não dá para terceirizar isso para agência, prestador de serviço, consultoria. Como você vai saber se está tudo certo? Tá? Eu vejo hoje participando, porque eu acredito no aprendizado contínuo, então em diversos cursos que eu vou como aluno, não só ministrar, mas eu vou como aluno, cada vez mais eu vejo empreendedores dentro de sala, tentando entender, tentando montar esse quebra-cabeça, porque ele está cansado, ele está se sentindo sozinho, ele já tentou com a agência, ele tentou contratar, mas não sabe como contratar, enfim, tenta avaliar essas áreas. Tenta colocar uma nota aí, de 0 a 10 em marketing, 5, 4, 9 em vendas. Tenta fazer isso. Isso é fácil. Você, uma autoavaliação de 0 a 10, 10 para o seu um nível de quase especialista ou especialista, entendo bem, e 0 para não tenho a mínima ideia. Aí você vai ver o gap até por onde começar, ok? Comportamentos, então tem skills, né, e competências comportamentais e técnicas. Comportamentais: ousadia, inovação, liderança, flexibilidade, persistência, criatividade. Daria para colocar aqui 50 competências, mas essas são as que eu acredito que fazem diferença. Por quê? Porque em um mundo que muda tudo muito rápido, se você não for ousado, que é essa coisa de entender do risco, mas ir mesmo assim, se você não tiver uma visão de inovação, você tem grande chance de quebrar, continuar com o mesmo produto, o mesmo serviço, achando que o mercado não vai mudar, achando que o mundo não vai mudar. Isso funcionava 30, 40 anos atrás, quando uma TV de tubo durava 15 anos. Hoje, um smartphone, qualquer tipo de eletrônico, ele tem 90 dias de vida útil, no sentido não que ele vai quebrar, mas que já vai ter um celular da mesma marca, do mesmo modelo, com uma versão melhor. Então, pense nisso, tá? Dê uma nota também de 0 a 10, como que você está nessas competências e outras, se você quiser listar. Esse é o momento de olhar para dentro, como eu disse. Terceiro ponto, vamos olhar para fora de novo. Dados do mercado, concorrentes, fornecedores. Aqui você vai avaliar, né, o mercado que você pretende entrar. E aí tem um livro muito bom, A Estratégia do Oceano Azul.
que ele meio que te auxilia a entender um pouco disso. Eu vejo muito isso no Brasil. Existem lá 6 concessionárias, uma rua na cidade, e aí vem uma concessionária, aí vem uma outra e monta do lado, e vem uma outra e monta do lado, e vem uma outra e monta do lado. Aí ficam lá 5 concessionárias, uma do lado da outra. Legal, foi um estudo de geolocalização, de vista e tal. Legal, se o concorrente escolheu lá, eu também vou, porque ele já deve ter estudado o mercado, tá tudo bem. Só que, de repente, o que acontece? É um oceano vermelho. Você está numa rua, em poucos metros quadrados, com todos os seus concorrentes. Talvez, em vez de montar uma concessionária ali, eu montaria uma loja de acessórios para carro. Eu montaria alguma coisa que gire satélite em torno daquele mercado. Talvez não necessariamente eu abriria uma outra concessionária. Tá? Não tem certo e errado, mas tem essa percepção. Como que o mercado está? Será que ele já está saturado? Por que eu vou entrar lá se ele já está vermelho, que é o oceano vermelho, já tem muita gente, briga de preço, não sei se faz sentido. Será que não tem um lugar que tem poucos concorrentes e eu consiga me encaixar ali com um diferencial? Né? Isso eu lembro quando a Tucson veio para o Brasil, da Hyundai, não existia um SUV acessível, era muito acima ou não tinha nada abaixo, ele veio e entrou. Tucson, Hyundai entrou pela Tucson, coloquei ela aqui. Tem muito para cima, muito para baixo, mas não tem ninguém aqui com SUV mais acessível. Bombou. Então, num portfólio de produtos, você consegue avaliar de repente que existe uma brecha dentro dele, tá? E isso é legal. E para isso tem até aqui a questão também de concorrentes, dados do mercado. A internet hoje vai te ajudar, consultorias, amigos especialistas na área e fornecedores. Fornecedores é importante porque você tem uma ideia, tem uma questão de viabilidade, resolve um problema, mas o seu fornecedor fica na China, o seu fornecedor fica na Índia. Nesse momento que a gente está agora, por exemplo, de pandemia, vários produtos a China parou de mandar para o Brasil. E aí, o seu negócio depende exclusivamente 100% de um fornecedor? Será que isso não é perigoso? Será que não era legal ter 1, 2, 3, mesmo que um for um pouco mais caro, você saber disso, você gerar relacionamento com isso, você criar uma planilhinha simples onde você põe lá, esse é o meu principal, esse fornecedor é meu plano B e esse fornecedor é meu plano C. Eu acho que isso é importante também, porque eu já vi vários negócios acabarem porque não tem a matéria-prima, não tem o produto porque ele é importado ou o fornecedor quebrou, tá? Pensem nisso. Para te ajudar também, tem essa análise SWOT que a gente chama de matriz fofa, né? Então, ela traduzindo, né? Força, oportunidade, fraqueza e ameaça. Essa matriz é muito legal. Se você dominar essa matriz, você consegue usar isso para a sua vida pessoal, profissional. É uma fotografia do momento. Eu faço periodicamente isso das empresas que eu trabalho, né? Das minhas empresas. Faço isso da minha carreira, faço isso para tomar uma decisão algumas vezes, que ela basicamente vai te trazer 4 quadrantes, sendo que oportunidade e ameaça, como eu coloquei aqui, é externo e incontrolável. Tem gente que fica focando nisso, no que não tem poder, no que não tem controle, fica até maluco por isso, ansiedade, estresse, né, nervosismo, mas existem coisas que não estão no seu controle. Oportunidade e ameaça, isso você enxerga, isso você cria consciência, você pode desviar, você pode entrar, mas você não controla. E o outro quadrante, muito simples, é o que está no seu controle interno, que é a sua força e a sua fraqueza. É uma matriz super simples que, se você conseguir dominar, isso te ajuda muito. Vamos fazer um exemplo aqui. Quero montar, Euclides, uma consultoria de apoio a empreendedores nas questões tributárias, porque tributo no Brasil é uma ciência quase, né? E existem muitos escritórios de contabilidade que ainda não estão preparados para te ajudar. De repente eu vi uma oportunidade. Sei lá, sou formado, sou especialista nisso, fiz controladoria, auditoria, fiz direito empresarial, fiz finanças, enfim, tenho
um know-how, e aqui é a sua força, e vi uma oportunidade. Qual é a oportunidade? Vi que médios empresários precisam de ajuda e poderiam reduzir custos com um planejamento tributário. Oportunidade, não está no seu controle, mas você viu lá. Qual seria uma ameaça? Outras consultorias? Uma crise econômica? Depende, a crise econômica pode fazer o empreendedor olhar para dentro e falar onde eu posso reduzir custo, vira uma oportunidade para você. Se você falar, olha, eu posso reduzir de 10 a 15% o seu custo hoje com uma simples revisão e um planejamento tributário, vira oportunidade. Ameaça outras consultorias, concorrentes, né? Ameaças climáticas, enfim. A ameaça não está no seu controle, mas pode te atrapalhar. Regulamentação, legislação, mudanças de lei, tá aqui, é o governo que controla, não é você. Ameaça. Oportunidade. Força. Eu tenho vários certificados, especializações, trabalho há 20 anos com planejamento tributário para grandes empresas, eu tenho um know-how. Show. Mas não sou conhecido. Então, o meu know-how pode ser a expertise e a minha fraqueza, que está no meu controle, é ser conhecido. Mas Euclides, mas não está no meu controle ser conhecido? Tá no seu controle. Você que dá a sua visibilidade. Você precisa se esforçar para ser mais visto. Como diria um ex-diretor meu, é visto para ser lembrado. Não é? Precisa estar no radar das pessoas. Networking, redes sociais, eventos. Você permeia isso? Ou você é um grande especialista escondido? Né? Tem essa questão. E aí, aqui você vai colocando palavras, não é aqui a estratégia, algumas pessoas confundem, então aqui é aparecer mais nas redes sociais. Não, a sua fraqueza é falta de visibilidade. Depois disso, olhando cada quadrante, você vai criar estratégias, se possível, para cada palavra que você colocou aqui, para cada pequena frase que você colocou aqui. Então, um exemplo é visibilidade, eu não tenho a marca. Qual que é uma ação para isso? Criar um perfil nas redes sociais, criar a minha identidade visual, construir autoridade em 6 meses, 1 ano, enfim, tá vendo? Aqui é o diagnóstico, a receita você escreve depois, ok? Isso é uma fotografia, isso te ajuda para comprar um carro novo, trocar de casa, trocar de emprego, você pode fazer essa matriz num guardanapo de papel, tá? Domine isso. Essa matriz é ensinada nos cursos mais caros de administração, marketing, finanças, e ela é super fácil e pode te ajudar muito em tomada de decisão, ok? Perfeito? Então, na hora de você olhar mercado, olhar a ameaça, o externo incontrolável, na hora que você olhar para dentro da empresa, eu tenho uma equipe top, força. Eu tenho investidor, força. Eu tenho uma marca conhecida, força. Eu tenho autoridade, força. Então, tenta entender o que está no seu controle. Nossa, eu tenho um escritório com custo muito alto, fraqueza. Será que você não consegue reduzir esse custo? Então, analise e faça essa matriz, beleza? Isso já te ajuda muito a colocar um pouquinho mais no papel, trazer um pouquinho mais para a realidade. No quarto ponto, faça projeções financeiras. Por quê? A viabilidade financeira é o que vai dizer se esse negócio está apto a ser implementado ou não. Lembre-se também, ninguém começa grande. Se você pegar Amazon, Apple, Facebook, enfim, N empresas, você vai ver a foto lá no Google, põe lá origem, é uma garagem, é uma salinha comercial minúscula, é normalmente o fundador lá, ele mais um amigo maluco. Então, lembre-se disso, você não precisa ter tudo pronto, tudo lindo para começar a empreender. Você precisa estar mais preparado, mas você pode fazer isso também ao longo do caminho. A gente brinca, o empreendedor no Brasil, ele pula num precipício e constrói o avião na queda. E aí você ajusta esse avião na queda. É mais ou menos isso. Se você se preparar e ir construindo isso, pelo menos na corrida, antes de pular no precipício, maior a sua chance de sucesso, maior a sua chance de dar certo. Então, Euclides, não é o meu forte finanças, eu não vou conseguir avaliar fluxo de caixa, investimentos, taxa de juros, se eu vou precisar do empréstimo, projeções, eu não vou conseguir. A gente sempre tem um amigo que entende disso. Se não achar um amigo, um colega, pague por isso.
porque vale a pena. Eu tive um professor meu na FGV, ele brinca assim, ele falava, você tem 100 mil reais para abrir um negócio? Fantástico. Vai no banco com esses 100 mil de garantia, pega uns juros bem baixos e trabalha com o dinheiro do banco. Os seus 100 mil é uma reserva para você ter de emergência. E a gente sabe que o brasileiro não, ele foi demitido, ele pega lá 15 mil, vende uma moto, pega a garagem da avó e vai empreender. A chance de isso dar errado é gigantesca, é muito grande. Não que você não deva fazer isso, mas talvez não tão reativo assim. De repente você tem um nome limpo, você consegue um empréstimo com juros baixos, você consegue de uma cooperativa que ajuda o empreendedor, e aí sim você consegue se estruturar, porque tem uma coisa que é o payback, né? Esse break-even, quanto tempo que você vai investir de dinheiro, tempo, em quanto tempo, segundo as estimativas? Daqui 3 anos eu vou ter o meu dinheiro de volta e começar a ter um certo lucro. Então eu tenho que ter uma bala na agulha para aguentar 3 anos, 6 meses, 1 ano. Por isso que muita gente vai para a franquia. A franquia normalmente tem isso muito na ponta do lápis e funcionando, porque já fizeram várias vezes com outras unidades. Então fala, olha, se você comprar esse quiosque aqui da Chili Beans, em 7 meses você tem o seu payback. Então, é muito já estruturado. Só que para isso você tem um custo, royalties, taxas, padrões, uma série de coisas. Nada é de graça. Então, se você não for para esse mundo, se você quer construir a sua marca, quer ter a sua liberdade, quer seguir esse desafio, você tem que se ajustar para isso. Você tem que entender quanto tempo de gordura você vai precisar para queimar. Nesse momento de pandemia, o mercado está tendo uma limpa. Por quê? Quem estava com dificuldade, alavancado, com muita dívida, esse cara vai quebrar. Aquele que tinha uma certa gordura, estava ali se preparando para aumentar, investir, pode ser que esse cara tenha mais chance. O meu irmão, que trabalha muito na área de franquias, eu acho que há mais de 15 anos, ele me fala, quando vem uma crise, a analogia que ele usa é quando você está nadando, quando a crise vem, a água baixa e você vê quem está nadando pelado. Porque enquanto está tudo bem, parece que todo empreendedor é de sucesso. Mas você não sabe que ele está gerando boleto, que ele está com restrição no banco, ninguém vê isso. Na hora que vem a crise em água baixa, você vê realmente quem está despreparado ali. Então, é muito importante você entender isso. Tudo isso que eu estou passando, esses 4 passos, eles não te garantem um sucesso, tá? Quem vai garantir o seu sucesso é você e o seu esforço. Mas esses 4 passos, eles te preparam para a guerra que vai vir. Eu fui oficial durante um tempo no Exército e a gente falava isso lá, né? Treinamento difícil, combate fácil. Então, se você se preparar antes e preparar isso agressivamente, na hora da guerra é mais fácil. O Bernardinho, né, técnico da seleção brasileira de vôlei, ele usa muito isso. Ele treina até a exaustão, porque na hora do jogo você está muito mais preparado, tá? Então, esses são os 4 pontos que eu gostaria aqui de trazer, né? E para você olhar isso com carinho, né? Olhar esse material. E uma última dica, uma dica bônus, né? Se você estiver aí realmente dentro desse contexto, é você fazer um dia como cliente oculto. Então veja, se você seguiu esses passos, você já sabe quem são seus concorrentes, já olhou na internet, já viu, mas poucas vezes as pessoas vão lá como cliente. Ligam para fazer um cliente oculto, vai entender um pouco, vai ver o que ele tem de vantagem, fala, cara, que ambiente legal, olha o site, não, o site é ruim, o site é bom, as redes sociais, se inspire nisso. Lembra que o pioneiro, ele derrubou um mato muito alto? Se você vier um pouco atrás, isso já está mais baixo, você consegue ver um caminho mais trilhado. E outra dica é faça uma sombra, faça um dia de sombra. O que é isso? Veja se você tem um amigo, empreendedor, alguém, se você não é ainda, né, ou não tem na família, tenta passar um tempo com essa pessoa. Tenta ver o dia a dia de um empreendedor. Acho que é legal você entender um pouco sobre a rotina, o trabalho, o perfil, né? É legal, até coloquei aqui, você é só uma sombra, não dê opinião, porque não é o seu negócio e você não está no sapato daquela pessoa. Tenha empatia, não vai arrumar briga com isso, mas tenta mergulhar um pouco mais, ver as dores, observar para ver se é isso mesmo que você quer. Porque na hora que você decidir, o seu empenho tem que ser tão grande que o seu esforço
vai ser o tamanho do seu resultado. Perfeito? Então, espero que tenham gostado dessa aula um pouco mais densa sobre isso. Qualquer dúvida nas redes sociais, no Instagram, aqui no YouTube, pode deixar o seu comentário, pode compartilhar com quem você acredita que essas 4 dicas possam contribuir, possam ajudar, e vamos aí ampliar essa rede de empreendedores empoderados no país, porque são eles que giram a nossa economia. Fechado? Fico à disposição e até a próxima dica e o próximo vídeo da Amplice. Um forte abraço.